Documento 92. A evolução posterior da religião. O homem possui uma religião de origem natural como parte da sua experiência evolucionária, muito antes que fossem feitas quaisquer revelações sistemáticas em Urântia. Mas essa religião de origem natural em si mesma foi um produto dos dons supra-animais do homem. A religião evolucionária tomou corpo devagar através dos milênios na carreira de experiência da humanidade por intermédio da ministração das seguintes influências, operando interiormente ou impingindo-se do exterior sobre o homem selvagem, o bárbaro e o civilizado. 1. O ajudante da adoração. O surgimento na consciência animal de potenciais supra-animais para a percepção da realidade. Isso poderia ser denominado o instinto humano primordial na direção da deidade. 2. O ajudante da sabedoria. A manifestação em uma mente adoradora da tendência de dirigir a sua adoração para canais mais elevados de expressão e na direção de conceitos sempre em expansão da realidade da deidade. 3. O Espírito Santo. Essa é a dotação inicial da supramente e, infalivelmente, aparece em todas as personalidades humanas de boa-fé. Essa ministração para uma mente que almeja a adoração e que deseja a sabedoria cria a capacidade da autorrealização dentro do postulado da sobrevivência humana, tanto no seu conceito teológico quanto como uma experiência real e factual da personalidade. O funcionamento coordenado dessas três ministrações divinas é totalmente suficiente para iniciar e fazer prosseguir o crescimento da religião evolucionária. Essas influências mais tarde são amplificadas pelos ajustadores do pensamento, pelos serafins e pelo Espírito da Verdade, os quais todos eles aceleram em grau o desenvolvimento religioso. Essas agências vêm há muito atuando em Urântia e continuarão aqui enquanto este planeta continuar sendo uma esfera habitada. Grande parte do potencial desses agentes divinos não teve ainda uma oportunidade de expressão, e muito será revelado nas idades que virão à medida que a religião dos mortais elevar-se nível após nível na direção das alturas supernas dos valores moronciais e da verdade do espírito. 1. A natureza evolucionária da religião. A evolução da religião tem sido traçada desde o medo primitivo e a crença em fantasmas, passando por muitos dos sucessivos estágios de desenvolvimento, incluindo os esforços para coagir os espíritos primeiro e para bajulá-los depois. Os fetiches tribais transformaram-se em totens e em deuses tribais. As fórmulas mágicas transformaram-se nas preces modernas. A circuncisão, inicialmente um sacrifício, transformou-se em um procedimento de higiene. A religião progrediu desde a infância selvagem das raças, da adoração da natureza ao fetichismo, passando pela adoração dos fantasmas. Após a aurora da civilização, a raça humana desposou crenças mais místicas e simbólicas, ao passo que, se aproximando da maturidade agora, a humanidade está ficando pronta para o reconhecimento da verdadeira religião e mesmo para um começo da revelação da verdade em si. A religião surge como uma reação biológica da mente às crenças espirituais e ao meio ambiente. É a última coisa a perecer ou a mudar em uma raça. A religião é uma adaptação da sociedade em qualquer idade àquilo que é misterioso. Como instituição social, a religião abrange ritos, símbolos, cultos, escrituras, altares, santuários e templos. A água benta, as relíquias, os fetiches, os encantos, os ornamentos, os sinos, os tambores e o sacerdócio são comuns a todas as religiões. E é impossível distinguir a religião que haja evoluído puramente por meio da magia ou da feitiçaria. O mistério e o poder têm sempre estimulado os sentimentos e os temores religiosos, enquanto a emoção tem funcionado sempre como um fator condicionante poderoso do seu desenvolvimento. O temor tem sido sempre o estímulo religioso básico. O medo molda os deuses da religião evolucionária, motivando o ritual religioso dos crentes primitivos. À medida que a civilização avança, o medo é modificado pela reverência, admiração, respeito e simpatia,
e então é condicionado ainda pelo remorso e pelo arrependimento. Um povo asiático ensinava que Deus é um grande temor, sendo isso um resultado da religião puramente evolucionária. Jesus, a revelação do mais elevado tipo de vida religiosa, proclamou que Deus é amor. 2. A religião e os costumes. A religião é a mais rígida e a mais inflexível de todas as instituições humanas e só tardiamente ela se adapta à sociedade em mudança. Finalmente, a religião evolucionária reflete a mudança dos costumes que, por sua vez, podem ter sido afetados pela religião revelada. Gradativa e seguramente, mas com uma certa resistência, a religião, o culto, caminha devagar na esteira da sabedoria. Conhecimento dirigido pela razão experiencial e iluminado pela revelação divina. A religião adere aos costumes, aquilo que foi, é, antiga e supostamente sagrado. Por essa razão e por nenhuma outra, os utensílios de pedra perduraram ainda por muito tempo na idade do bronze e do ferro. Os registros contêm a seguinte afirmação: E se vós fizerdes um altar de pedra para mim, vós não o construireis de pedra talhada, pois se usardes as vossas ferramentas para fazê-lo, vós o tereis profanado. Mesmo hoje, os hindus acendem os fogos nos seus altares usando uma broca primitiva. No curso da religião evolucionária, a novidade tem sido sempre encarada como um sacrilégio. O sacramento deve consistir não de alimento novo e manufaturado, mas do comestível mais primitivo. A carne fresca tostada no fogo e o pão sem levedura, servido com ervas amargas. Todos os tipos de uso social e mesmo os procedimentos legais estão aferrados às velhas formas. Quando o homem moderno surpreende-se de que as escrituras das diferentes religiões apresentem tantas passagens que poderiam ser consideradas como obscenas, ele deveria refletir e observar que as gerações passadas temeram eliminar aquilo que os seus ancestrais consideravam santo e sagrado. Grande parte daquilo que uma geração poderia considerar obsceno, as gerações precedentes consideraram como seus costumes aceitos e mesmo como rituais religiosos aprovados. Um número considerável de controvérsias religiosas tem sido ocasionado pelas tentativas sem fim de reconciliar práticas antigas, mas repreensíveis, com o novo avanço da razão, para encontrar teorias plausíveis para justificar as crenças que se perpetuam em costumes vetustos e ultrapassados. Mas seria apenas uma tolice esperar uma aceleração súbita demais na evolução religiosa. Uma raça ou uma nação pode assimilar de qualquer religião avançada apenas aquilo que é razoavelmente consistente e compatível com o seu status evolucionário momentâneo e com o seu talento para adaptação. As condições sociais, climáticas, políticas e econômicas são todas de muita influência na determinação do curso e progresso da evolução religiosa. A moralidade social não é determinada pela religião, ou seja, pela religião evolucionária. Antes são as formas da religião que são ditadas pela moralidade da raça. As raças humanas apenas superficialmente aceitam uma religião estranha e nova. De fato, elas ajustam-nas aos seus velhos costumes e modos de crer. Isso é bem ilustrado pelo exemplo de uma certa tribo da Nova Zelândia, cujos sacerdotes, depois de aceitar nominalmente o cristianismo, professaram ter recebido revelações diretas de Gabriel, no sentido de que essa mesma tribo havia se tornado o povo escolhido de Deus e que, portanto, podia entregar-se às suas relações sexuais livres e a numerosos outros dos seus costumes velhos e repreensíveis. Imediatamente, todos os novos cristãos aderiram a essa versão nova e menos severa de cristianismo. Em dado momento ou em outro, a religião sancionou todas as espécies de comportamentos incoerentes ou contrários a si e, em certa época, aprovou praticamente tudo o que hoje é considerado como imoral ou pecaminoso. A consciência, sem o ensinamento da experiência e sem o auxílio da razão, nunca foi e nunca poderá ser um guia seguro e sem erros para a conduta humana. A consciência não é uma voz divina falando à alma humana.
é meramente a soma total do conteúdo moral e ético dos costumes de qualquer etapa da existência presente, e representa simplesmente o ideal humanamente concebido de reação a um conjunto qualquer de circunstâncias dadas. 3. A natureza da religião evolucionária. O estudo da religião humana é o exame da fossilização dos substratos sociais das idades passadas. Os costumes dos deuses antropomórficos são um reflexo verdadeiro da moral dos homens que inicialmente conceberam tais deidades. As religiões antigas e a mitologia retratam fielmente as crenças e as tradições dos povos perdidas há muito na obscuridade. Essas antigas práticas de culto perduram junto com os novos costumes econômicos e as evoluções sociais e, claro está, parecem grosseiramente incoerentes. Os remanescentes do culto apresentam um verdadeiro quadro das religiões raciais do passado. Lembrai-vos sempre de que os cultos não são formados para descobrir a verdade, mas para promulgar as crenças dessa verdade. A religião tem sido sempre, antes de tudo, uma questão de ritos, rituais, observâncias, cerimônias e dogmas. Geralmente, ela se encontra contaminada por aquele erro que provoca discórdias persistentes, a ilusão do povo escolhido. As ideias religiosas cardinais, encantamento, inspiração, revelação, propiciação, arrependimento, expiação, intercessão, sacrifício, prece, confissão, adoração, sobrevivência pós-morte, sacramento, ritual, resgate, salvação, redenção, aliança, impureza, purificação, profecia, pecado original, remontam todas aos tempos iniciais do temor primordial dos fantasmas. A religião primitiva é nada mais e nada menos do que um prolongamento da luta pela existência material estendida para além-túmulo. Assim, a observância de um credo representou a extensão da luta pela automanutenção no domínio de um mundo imaginado de espíritos fantasmas. Mas, se fordes tentados a criticar a religião evolucionária, sede cuidadosos. Lembrai-vos de que isso é o que aconteceu. É um fato histórico. Lembrai-vos ainda de que o poder de qualquer ideia repousa não na sua certeza ou verdade, mas na força da sua sedução sobre os homens. A religião evolucionária não toma providências para assegurar as mudanças ou a revisão. Diferentemente da ciência, ela não se prepara para sua própria correção progressiva. A religião que evolui impõe respeito porque os seus seguidores acreditam que ela seja a verdade. A fé que uma vez foi entregue aos santos deve, em teoria, ser tanto definitiva quanto infalível. O culto resiste ao desenvolvimento porque é certo que o progresso verdadeiro irá modificar ou destruir o próprio culto. Portanto, a sua revisão deve sempre ser imposta. Apenas duas influências podem modificar e elevar os dogmas da religião natural: a pressão dos costumes que mudam lentamente e a iluminação periódica feita pelas revelações para toda uma época. Não é estranho que o progresso tenha sido lento, pois, outrora, ser progressista ou inventivo significava ser levado à morte como feiticeiro. O culto avança lentamente em gerações históricas denominadas epocais e ciclos que duram idades, mas continua sempre indo para a frente. A crença evolucionária em fantasmas lançou as bases para uma filosofia de religião revelada que finalmente irá destruir a superstição que é parte da sua origem. A religião tem limitado o desenvolvimento social de muitas maneiras, mas sem a religião não teria havido uma moralidade e uma ética duradouras, nem uma civilização que valesse a pena. A religião foi a mãe de grande parte da cultura não religiosa. A escultura originou-se na moldagem dos ídolos, a arquitetura na construção dos templos, a poesia nos encantamentos, a música nos cânticos para os cultos, o drama nos ritos para se guiar os espíritos e a dança nos festivais sazonais de adoração. Contudo, ao mesmo tempo em que se chama a atenção para o fato de que a religião foi essencial para o desenvolvimento e a preservação da civilização, deveria ficar registrado que a religião natural tem contribuído em muito para limitar e paralisar essa mesma civilização que, por outro lado, ela fomentou e manteve.
A religião tem estorvado as atividades industriais e o desenvolvimento econômico. Tem sido imprevidente quanto ao trabalho e tem desperdiçado o capital. Ela não tem sido sempre útil à família. Não tem fomentado adequadamente a paz e a boa vontade. Algumas vezes negligenciou a educação e atrasou a ciência. Tem empobrecido indevidamente a vida, pretendendo enriquecer a morte. De fato, a religião evolucionária, cuja origem é humana, tem sido culpada por todos esses erros e por muitas outras faltas e desacertos. Todavia, ela manteve a ética cultural, a moralidade civilizada e a coerência social, e tornou possível a futura religião revelada compensar muitas dessas falhas da imperfeição evolucionária. A religião evolucionária tem sido a instituição mais dispendiosa do homem, mas é incomparavelmente a mais eficaz. A religião humana pode ser justificada apenas à luz de uma evolução da civilização. Se o homem não fosse um produto ascendente de evolução animal, então esse curso seguido pelo desenvolvimento religioso não teria a menor justificativa. A religião facilitou a acumulação do capital e incentivou algumas espécies de trabalho. O lazer dos sacerdotes promoveu a arte e o conhecimento. E toda a raça, afinal, ganhou muito em consequência de todos esses erros iniciais da técnica ética. Os xamãs, honestos e desonestos, foram terrivelmente dispendiosos, mas eles valeram tudo o que custaram. As profissões eruditas e a própria ciência emergiram de sacerdócios parasitas. A religião fomentou a civilização e assegurou a continuidade da sociedade. Tem sido a força de policiamento moral de todos os tempos. A religião cuidou para que a disciplina humana e o autocontrole tornassem a sabedoria possível. A religião é o açoite eficiente da evolução que retira impiedosamente a humanidade indolente e sofredora do seu estado natural de inércia intelectual, impelindo-a para a frente e para cima, elevando-a até os níveis mais altos de razão e sabedoria. Como herança sagrada de ascendência animal, a religião evolucionária deve continuar a ser sempre enobrecida pela censura constante da religião revelada e deve ser sempre refinada no crisol abrasador da ciência genuína. 4. A dádiva da revelação. A revelação é evolucionária, mas é sempre progressiva. Ao longo das idades da história de um mundo, as revelações da religião estão sempre em expansão e são sucessivamente sempre mais elucidativas. É missão da revelação selecionar e censurar as religiões sucessivas da evolução. Mas se a revelação deve enaltecer as religiões da evolução e levá-las a um ponto superior, então essas visitações divinas devem retratar ensinamentos que não estejam muito distanciados do pensamento e das reações da época na qual elas são apresentadas. Assim, a revelação deve manter-se sempre em contato com a evolução e assim ela o faz. A religião da revelação deve sempre ser limitada pela capacidade do homem para recebê-la. Mas, a despeito das relações ou das suas origens aparentes, as religiões de revelação são sempre caracterizadas por uma crença em alguma deidade de valor final e em algum conceito da sobrevivência da identidade da personalidade depois da morte. A religião evolucionária é sentimental, não é lógica. A reação do homem é acreditar em um mundo hipotético de espíritos fantasmas, é o reflexo da crença do homem excitado pela percepção e pelo medo do desconhecido. A religião reveladora é proposta pelo verdadeiro mundo espiritual. É a resposta do cosmos supra-intelectual à sede dos mortais de acreditar nas deidades universais e de contar com elas. A religião evolucionária é o retrato do caminhar em círculos viciosos que a humanidade faz para a busca da verdade. A religião reveladora é essa verdade em si mesma. Houve muitos acontecimentos de revelação religiosa, mas apenas 5 deles foram de significação para toda uma época. As revelações epocais foram as seguintes. 1. Os ensinamentos dalamatianos. O verdadeiro conceito da primeira fonte centro foi promulgado em Urântia pela primeira vez pelos 100 membros da assessoria corpórea do príncipe Caligástia.
Essa revelação expandida da deidade persistiu por mais de 300 mil anos, até que foi subitamente interrompida pela secessão planetária e pela ruptura do regime de ensino. Exceto pelo trabalho de Ivan, a influência da revelação dalamatiana ficou praticamente perdida para todo o mundo. Até os noditas haviam esquecido essa verdade, já na época da chegada de Adão. Entre todos os que receberam os ensinamentos vindos do Sem, os homens vermelhos foram aqueles que os conservaram por mais tempo. Mas a ideia do grande espírito não era senão uma concepção nebulosa na religião ameríndia, quando o contato com o cristianismo clarificou-a e reforçou-a consideravelmente. 2. Os ensinamentos edênicos. Adão e Eva retrataram uma vez mais o conceito do Pai de todos aos povos evolucionários. A dissolução do primeiro Éden interrompeu o curso da revelação adâmica antes que ela tivesse começado de fato. Mas os ensinamentos abortados de Adão foram continuados pelos sacerdotes setitas e algumas dessas verdades nunca foram inteiramente perdidas para o mundo. Toda a tendência da evolução religiosa do Levante foi modificada pelos ensinamentos dos setitas. Mas, por volta de 2500 a.C., a humanidade tinha perdido de vista, em grande parte, a revelação promovida à época do Éden. 3. Melquisedeque de Salém. Este filho emergencial de Nébadon inaugurou a terceira revelação da verdade em Urântia. Os preceitos cardinais dos seus ensinamentos foram confiança e fé. Ele ensinou a confiança na beneficência onipotente de Deus e proclamou a fé como ato por meio do qual os homens ganham o favorecimento de Deus. Os seus ensinamentos gradualmente misturaram-se às crenças e práticas de várias religiões evolucionárias e, finalmente, resultaram naqueles sistemas teológicos presentes em Urântia quando da abertura do primeiro milênio depois de Cristo. 4. Jesus de Nazaré. Cristo Micael apresentou o conceito de Deus trazido assim em Urântia pela quarta vez como Pai Universal, e esse ensinamento perdurou em geral desde então. A essência do seu ensinamento foi amor e serviço, a adoração amorosa que um filho-criatura dá voluntariamente em reconhecimento e em retorno à ministração do amor de Deus, o seu Pai. O serviço que tais filhos-criaturas oferecem de vontade espontânea aos seus irmãos, em uma alegre compreensão de que, nesse serviço, eles estão servindo, do mesmo modo, a Deus, o Pai. 5. Os documentos de Urântia. Os documentos, dos quais este é um deles, constituem a mais recente apresentação da verdade aos mortais de Urântia. Esses documentos diferem de todas as revelações anteriores, pois não são trabalho de uma única personalidade do universo. São, sim, apresentações compostas efetuadas por muitos seres. Nenhuma revelação, todavia, pode jamais ser completa antes de se alcançar o Pai Universal. Todas as outras ministrações celestes não são mais do que parciais, transitórias e praticamente adaptadas às condições locais de tempo e de espaço. É possível que, ao admitir tudo isso, possamos esvaziar a força imediata e autoridade de todas as revelações, mas é chegado o tempo em Urântia, em que é aconselhável fazer essa declaração franca, ainda que correndo o risco de enfraquecer a influência futura e a autoridade desta obra, que é a mais recente das revelações da verdade às raças mortais de Urântia. 5. Os grandes líderes religiosos. Na religião evolucionária, os deuses são concebidos para existir à semelhança da imagem do homem. Na religião reveladora, é ensinado aos homens que são filhos de Deus, feitos mesmo à imagem finita da divindade. Nas crenças sintetizadas compostas dos ensinamentos da revelação e dos produtos da evolução, o conceito de Deus é uma combinação entre 1. As ideias pré-existentes dos cultos evolucionários. 2. Os ideais sublimes da religião revelada. 3. Os pontos de vista pessoais dos grandes líderes religiosos, os profetas e mestres da humanidade. A maioria das grandes épocas religiosas foi inaugurada pela vida e ensinamentos de alguma personalidade proeminente. A liderança originou a maioria dos movimentos morais dignos de nota da história.
E os homens sempre tiveram a tendência para venerar um líder, ainda que seja às custas dos seus ensinamentos, de reverenciar a sua personalidade, ainda que percam de vista as verdades que ele proclamou. E isso não acontece sem motivo. Há um desejo instintivo no coração do homem evolucionário de receber a ajuda de cima e do além. Esse anseio tem a finalidade de antecipar a vinda à Terra do príncipe planetário e, posteriormente, dos filhos materiais. Em Urântia, o homem tem sido privado desses líderes e governantes supra-humanos e, por isso, constantemente ele procura compensar essa perda envolvendo seus líderes humanos em lendas que estabelecem origens sobrenaturais e carreiras miraculosas para eles. Muitas raças têm concebido seus líderes como tendo nascido de virgens. As suas carreiras são generosamente pontuadas por episódios miraculosos e o retorno desses líderes é sempre aguardado pelos seus respectivos grupos. Na Ásia Central, os homens das tribos ainda aguardam pelo retorno de Gengis Khan. No Tibete, na China e na Índia, de Buda. No islamismo, de Maomé. Entre os ameríndios, de Rezunanin ou Namona Lonton. Com os hebreus foi, em geral, o retorno de Adão como governante material. Na Babilônia, o deus Marduk foi uma perpetuação da lenda de Adão, da ideia do Filho de Deus, duelo entre o homem e Deus. Em seguida, ao aparecimento de Adão na Terra, os assim chamados Filhos de Deus eram comuns entre as raças do mundo. Todavia, independentemente do respeito supersticioso que frequentemente os envolveu, ainda permanece como fato que esses mestres foram as personalidades temporais de apoio, das quais dependeram as alavancas da verdade revelada para fazerem avançar a moralidade, a filosofia e a religião da humanidade. Houve centenas e centenas de líderes religiosos na história milenar de Urântia, desde Onagar ao Guru Nanak. Durante esse tempo, houve muitas cheias e vazantes na maré da verdade religiosa e da fé espiritual, e cada renascimento da religião urantiana tem sido, no passado, identificado com a vida e os ensinamentos de algum líder religioso. Considerando os instrutores dos tempos recentes, pode ser útil agrupá-los em 7 épocas religiosas maiores da Urântia pós-adâmica. 1. O período setita. Os sacerdotes setitas, regenerados sob a liderança de Amosade, tornaram-se os grandes instrutores pós-adâmicos. Eles ensinaram nas terras dos Anditas e a sua influência perdurou por mais tempo entre os gregos, sumérios e indianos. Entre estes últimos, a sua influência continuou até o tempo presente como entre os brahmanes de fé hindu. Os setitas e os seus seguidores nunca se perderam inteiramente do conceito da Trindade revelado por Adão. 2. A Era dos Missionários de Melquisedeque. A religião de Urântia foi regenerada em grande medida pelos esforços daqueles instrutores que saíram em comissões formadas por Maquiventa Melquisedeque quando ele viveu e ensinou em Salém quase 2000 anos antes de Cristo. Esses missionários proclamaram a fé como preço para o favorecimento de Deus e os seus ensinamentos, ainda que improdutivos, para o aparecimento imediato de qualquer religião, formaram, contudo, as fundações sobre as quais os instrutores posteriores da verdade iriam construir as religiões de Urântia. 3. A Era pós-Melquisedeque. Embora Menemope e Iknaton tivesse ambos ensinado neste período, o gênio religioso mais notável da era pós-Melquisedeque foi o líder de um grupo de beduínos do Levante, o fundador da religião hebraica, Moisés. Moisés ensinou o monoteísmo. Disse ele: Escutai, ó Israel, o Senhor nosso Deus é um só Deus. O Senhor é Deus, não há outro além dele. E, persistentemente, buscou ele desarraigar o remanescente do culto aos fantasmas junto ao seu povo, prescrevendo até a pena de morte para os seus praticantes. O monoteísmo de Moisés foi adulterado pelos seus sucessores, mas, em tempos posteriores, eles retornaram a muitos dos seus ensinamentos. A grandeza de Moisés repousa na sua sabedoria e sagacidade.
Outros homens tiveram conceitos mais elevados de Deus, mas nenhum homem teve jamais tanto êxito em induzir grandes números de pessoas a adotar crenças tão avançadas. 4. O sexto século antes de Cristo. Muitos homens surgiram para proclamar a verdade neste que foi um dos séculos marcantes para um despertar religioso jamais visto em Urântia. Entre esses devem ser lembrados Gautama, Confúcio, Lao Tse, Zoroastro e os mestres jainistas. Os ensinamentos de Gautama tornaram-se bastante difundidos na Ásia e ele é reverenciado por milhões como o Buda. Confúcio foi para a moralidade dos chineses o que Platão foi para a filosofia grega, e, mesmo tendo havido repercussões religiosas para os ensinamentos de ambos, nenhum dos dois foi, estritamente falando, um mestre religioso. Lao Tse teve uma visualização maior de Deus no Tao do que Confúcio no campo das humanidades ou Platão no idealismo. Zoroastro, se bem que muito influenciado pelo conceito de um espiritualismo predominantemente dualista, ou seja, do bem e do mal, ao mesmo tempo exaltou definitivamente a ideia de uma deidade eterna e da vitória última da luz sobre as trevas. 5. O primeiro século depois de Cristo. Como um mestre religioso, Jesus de Nazaré partiu do culto que tinha sido estabelecido por João Batista e progrediu até onde pôde, libertando aquele culto das amarras e das formalidades. Além de Jesus, Paulo de Tarso e Filo de Alexandria foram os maiores mestres dessa era. Os conceitos deles, dentro da religião, exerceram um papel dominante na evolução da fé que traz o nome de Cristo. 6. O sexto século depois de Cristo. Maomé fundou uma religião que foi superior a muitos dos credos desta época, e esta foi um protesto contra as exigências sociais das religiões estrangeiras e contra a incoerência da vida religiosa do seu próprio povo. 7. O 15º século depois de Cristo. Este período testemunhou dois movimentos religiosos, a ruptura da unidade do cristianismo no Ocidente e a síntese de uma nova religião no Oriente. Na Europa, a cristandade institucionalizada tinha atingido aquele grau de inflexibilidade que tornou qualquer crescimento posterior incompatível com a unidade. No Oriente, os ensinamentos combinados do islamismo, do hinduísmo e do budismo foram sintetizados por Nanak e pelos seus seguidores no sikhismo, uma das mais avançadas religiões da Ásia. O futuro de Urântia, sem dúvida, será caracterizado pelo aparecimento de educadores da verdade religiosa, a paternidade de Deus e a fraternidade de todas as criaturas. Mas é de se esperar que os esforços sinceros e ardentes dos profetas futuros sejam dirigidos menos para o fortalecimento de barreiras interreligiosas e mais para o aumento da irmandade religiosa de culto espiritual entre os muitos seguidores das diferentes teologias intelectuais tão características da Urântia de Satânia. 6. As religiões compostas. As religiões do século XX em Urântia oferecem um interessante quadro da evolução social da tendência humana para a adoração. Muitas fés pouco progrediram desde os dias do culto dos fantasmas. Os pigmeus da África não têm nenhuma reação religiosa como classe, embora alguns deles acreditem vagamente em um meio ambiente com espíritos. Eles estão hoje exatamente onde o homem primitivo estava quando a evolução da religião começou. A crença básica da religião primitiva era de sobrevivência depois da morte. A ideia de adorar um Deus pessoal indica um desenvolvimento evolucionário avançado e mesmo o primeiro estágio da revelação. Os Dyaks desenvolveram apenas as práticas religiosas mais primitivas. Os esquimós e os ameríndios, relativamente recentes, tinham um conceito muito estreito de Deus. Eles acreditavam em fantasmas e tinham, ainda que indefinida, uma ideia sobre alguma espécie de sobrevivência depois da morte. Os nativos australianos dos dias atuais têm apenas medo de fantasmas, um temor do escuro e uma veneração rudimentar pelos ancestrais. Os Zulus só agora estão desenvolvendo uma religião de medo de fantasmas e de sacrifícios. Muitas tribos africanas, a não ser pelo trabalho missionário dos cristãos e maometanos,
ainda não passam do estágio do fetiche na sua evolução religiosa. Mas alguns grupos vêm mantendo há muito a ideia do monoteísmo, como os traços de outrora que acreditavam também na imortalidade. Em Urântia, a religião evolucionária e a religião reveladora estão progredindo lado a lado e, ao mesmo tempo, amalgamando-se e fundindo-se nos sistemas teológicos diversificados encontrados no mundo à época da elaboração destes documentos. Essas religiões, as religiões da Urântia do século XX, podem ser enumeradas como a seguir. 1. O hinduísmo, a mais antiga. 2. A religião hebraica. 3. O budismo. 4. Os ensinamentos de Confúcio. 5. As crenças taoístas. 6. O zoroastrismo. 7. O shintoísmo. 8. O jainismo. 9. O cristianismo. 10. O islamismo. 11. O sikhismo, a mais recente. As religiões mais avançadas dos tempos antigos foram o judaísmo e o hinduísmo, e cada uma havia influenciado em grande parte o curso do desenvolvimento religioso, respectivamente, no Oriente e no Ocidente. Ambos, hindus e hebreus, acreditaram que as suas religiões foram inspiradas e reveladas, e acreditavam que todas as outras eram formas decadentes da fé única e verdadeira. A Índia está dividida entre as religiões hindu, sikhista, maometana e jainista, cada uma delas retratando Deus, o homem e o universo segundo a sua própria concepção. A China segue os ensinamentos taoístas e confucionistas. O shintoísmo é reverenciado no Japão. As grandes crenças internacionais e interraciais são a hebraica, a budista, a cristã e a islâmica. O budismo estende-se do Ceilão à Birmânia até o Tibete e da China ao Japão. Ele tem demonstrado uma capacidade de adaptação aos costumes de tantos povos que tem sido igualada apenas pelo cristianismo. A religião hebraica abrange a transição filosófica do politeísmo ao monoteísmo. É um elo evolucionário entre as religiões de evolução e as religiões de revelação. Os hebreus foram o único povo do Ocidente a seguir a evolução dos seus deuses evolucionários primitivos até o Deus da revelação. Mas essa verdade nunca se tornou amplamente aceita até os dias de Isaías, que, uma vez mais, ensinou uma ideia mista de uma deidade da raça conjugada com a do Criador universal. Ó Senhor das hostes, Deus de Israel, sois Deus e apenas vós. Vós criastes o céu e a terra. Num certo momento, a esperança da sobrevivência na civilização ocidental repousa nos conceitos hebraicos sublimes da bondade e nos conceitos helênicos avançados da beleza. A religião cristã é a religião sobre a vida e os ensinamentos de Cristo, baseados na teologia do judaísmo, modificados posteriormente por meio da assimilação de certos ensinamentos zoroastrianos e da filosofia grega, e formulados primariamente por 3 indivíduos, Filo, Pedro e Paulo. Ela passou por muitas fases de evolução desde o tempo de Paulo e tornou-se tão completamente ocidentalizada que muitos povos não europeus muito naturalmente consideram o cristianismo uma estranha revelação de um Deus estranho destinada a estrangeiros. O islamismo é a conexão religioso-cultural entre a África do Norte, o Levante e o Sudoeste da Ásia. Foi a teologia judaica, em ligação com os ensinamentos posteriores do cristianismo, que tornou o islamismo monoteísta. Os seguidores de Maomé tropeçaram nos ensinamentos avançados da Trindade. Eles não podiam compreender uma doutrina de 3 personalidades divinas e uma deidade. É sempre difícil induzir as mentes evolucionárias a aceitarem subitamente uma verdade superior revelada. O homem é uma criatura evolucionária e deve adquirir a sua religião principalmente por técnicas evolucionárias. A adoração dos antepassados em uma determinada época constituiu um avanço incontestável na evolução religiosa, mas é tão surpreendente quanto lamentável que esse conceito primitivo sobreviva na China, no Japão e na Índia, em meio a tantas coisas relativamente tão mais avançadas, tais como o budismo e o hinduísmo.
No Ocidente, o culto dos antepassados desenvolveu-se na veneração de deuses nacionais e no respeito pelos heróis da raça. No século XX, essa religião nacionalista de veneração de heróis faz sua aparição nos vários secularismos e nacionalismos radicais que caracterizam muitas raças e nações do Ocidente. Grande parte dessa mesma atitude é também encontrada nas grandes universidades e nas comunidades industriais maiores dos povos de língua inglesa. Não muito diferente desses conceitos é a ideia de que a religião não é senão uma busca compartilhada do lado bom da vida. As religiões nacionais nada mais são do que uma reversão para o culto primevo ao imperador romano e ao shintoísmo, a adoração do Estado na família imperial. 7. A evolução ulterior da religião. A religião não pode nunca se tornar um fato científico. A filosofia pode verdadeiramente repousar em uma base científica, mas a religião permanecerá para sempre evolucionária ou reveladora, ou uma combinação possível de ambas, como ela é no mundo de hoje. Novas religiões não podem ser inventadas, ou são a consequência de uma evolução ou são subitamente reveladas. Todas as religiões evolucionárias novas são meras expressões avançadas de velhas crenças em novas adaptações e ajustamentos. O velho não deixa de existir, ele funde-se com o novo, como no caso do sikhismo, que cresceu e floresceu do solo e das formas do hinduísmo, do budismo, do islamismo e de outros cultos contemporâneos. A religião primitiva era muito democrática. O selvagem tomava emprestado e emprestava facilmente. Apenas com a religião revelada apareceu o egotismo teológico, autocrático e intolerante. As inúmeras religiões de Urântia são todas boas na medida em que todas levam o homem até Deus e trazem até o homem a compreensão do Pai. É uma falácia para qualquer grupo de religiosos conceber o seu credo como a verdade. Tal atitude denota mais arrogância teológica do que certeza de fé. Todas as religiões de Urântia tirariam proveito do estudo e da assimilação do que há de melhor nas verdades contidas em qualquer outra fé, pois todas contêm verdades. Os religiosos fariam melhor em tomar emprestado o que há de mais profundo na fé espiritual viva do vizinho, do que em denunciar o que nela há de pior nas suas superstições remanescentes e nos rituais sem valor. Todas essas religiões surgiram como resultado das respostas intelectuais variáveis dos homens a uma mesma e idêntica condução espiritual, e não podem elas nunca esperar atingir uma uniformidade de credos, dogmas e rituais, pois estes são intelectuais, mas podem realizar e algum dia realizarão a unidade na adoração verdadeira do Pai de todos, pois esta é espiritual e é para sempre verdadeiro que, no espírito, todos os homens são iguais. A religião primitiva foi, em grande parte, uma conscientização no nível dos valores materiais, mas a civilização eleva os valores religiosos, pois a verdadeira religião é a devoção do eu a serviço de valores com significado supremo. À medida que a religião evolui, a ética transforma-se na filosofia das morais, e a moralidade transforma-se na disciplina do eu, segundo os critérios mais elevados e supremos de valor, os ideais espirituais e divinos. A religião converte-se assim em uma devoção espontânea e rara, a experiência viva da lealdade e do amor. O que indica a qualidade de uma religião é 1. O nível dos seus valores, as suas lealdades. 2. A profundidade dos seus significados, a sensibilização dos indivíduos à apreciação idealista desses valores mais elevados. 3. A intensidade da consagração, o grau de devoção a esses valores divinos. 4. O progresso sem entraves da personalidade nesse caminho cósmico de vida espiritual idealista, a compreensão da filiação a Deus e o progredir sem fim na cidadania do universo. Os significados religiosos progridem em autoconsciência quando a criança transfere as ideias de onipotência dos seus progenitores para Deus, e toda a experiência religiosa dessa criança depende muito do que predominou na relação pai-filho, se o medo ou se o amor.
Os escravos têm experimentado sempre uma grande dificuldade de transferir o medo dos seus donos para os conceitos do amor a Deus. A civilização, a ciência e as religiões avançadas devem libertar a humanidade desses medos nascidos do horror aos fenômenos naturais. E assim, um esclarecimento maior deveria livrar os mortais educados de toda a dependência de intermediários na comunhão com a deidade. Esses estágios intermediários de hesitação idólatra na transferência da veneração do humano e do visível para o divino e o invisível são inevitáveis, mas deveriam ser abreviados pela consciência da ministração facilitadora do Espírito residente divino. Entretanto, o homem tem sido profundamente influenciado não apenas pelos seus conceitos da deidade, mas também pelo caráter dos heróis que ele escolheu para honrar. É uma infelicidade grande que aqueles que chegaram a venerar o Cristo divino e ressuscitado tivessem negligenciado o homem, o valente e corajoso herói Joshua ben José. O homem moderno está autoconsciente da religião de um modo adequado, mas o hábito que tem de adoração está confuso, deixando-o em descrença devido à metamorfose social acelerada e aos desenvolvimentos científicos sem precedentes. Os homens e as mulheres pensantes querem que a religião seja redefinida, e essa exigência irá levar a religião a reavaliar a si própria. O homem moderno depara-se com a tarefa de fazer em uma única geração mais readequações dos valores humanos do que as que têm sido feitas em 2000 anos. E tudo isso influencia a atitude social para com a religião, pois a religião é um modo de vida tanto quanto uma técnica de pensar. A verdadeira religião deve, sempre e simultaneamente, ser o fundamento eterno e a estrela-guia de todas as civilizações duradouras. Apresentado por um Melquisedeque de Nebadon. Badon.